E aí, pessoal, tenho andado meio sumido, a vida me atropelou aqui, mas eu tenho lido absolutamente tudo que tá saindo pro Hammer, né? Saiu um livro novo chamado Silent King, que é daquela série mais recente da linha do enredo, né? Do plot, que é Dawn of Fire, e mostra Gilliman tomando uma coça do e tomando ciência também, né? Descobrindo pela primeira vez que existe o Silent King, uma entidade de poder colossal, né? O imperador do Império Eterno dos Necrons, né? Acontece que Gilliman é contactado pelos Adeptos Mecânicos e eles falam que estavam em guerra com os Necrons, meio que em segredo, e que estavam perdendo essa guerra e agora eles precisam de ajuda. Gilliman, como você pode imaginar, fica muito puto, mas ele é um cara muito político, então ele faz um plano com o Belisário Skoll para tentar minar o poder dos Necrons, né, daquele Nephilim Sector, que é aquele setor da galáxia onde os Necrons cortam a ligação entre o material e o imaterial, né, o Immaterium, a distorção, o Warp. E Gilliman é mostrado aí. Eu particularmente tenho gostado muito dessa fase do Gilliman, que ele, né, não tira armadura, não dorme direito, é sobrecarregado, carrega o Império nas costas, né? Tem que lidar com os altos lords da Terra, com a política, com os mecânicos, né? Que é um império paralelo, caras querendo fazer uma guerra civil, querendo que Cole seja líder dos mecânicos, enfim. Muito maneiro o livro. Se você quiser, comenta aí embaixo que eu trago um review mais detalhado dessa história. Também tenho trazido para vocês já alguns textos da série que vem depois da Heresia de Horus, depois do Cerco da Terra, que é The Scouring, que é essa série de livros que está sendo lançada atualmente, né, e que conta como que depois os lealistas, né, as tropas leais ao Imperador, caçaram os hereges até que eles acharam que era o melhor lugar para se esconder era o Olho do Terror, The Eye of Terror, né, o próprio inferno. Então, a vingança foi tão sinistra que os hereges vão se esconder no inferno. Muito irado, né? Traduzi para vocês alguns contos, você pode olhar aqui no canal, por exemplo, o Carrion Lord, eu gostei muito, o Senhor Carniça do Império, né, que mostra o Imperador nesse estado perpétuo entre a vida e a morte, nesse estado de não vida, uma carcaça fedorenta, se caindo aos pedaços. Como que os Custodes veem os primarcas e viram a criação dos primarcas e todo esse advento da heresia que eles já tinham previsto, né? Que é muito irado. E também como que a Terra agora está devastada, né? Como que milhares de quilômetros quadrados que os caras andam e não tocam o chão, são só cadáveres e destroços das máquinas de guerra, né? Gostei muito desse momento que a Terra, logo após a heresia, né, tá passando. E aí parece que essa semana nós tivemos grandes novidades, né? A primeira delas é Titus promovido a capitão. Vocês, né, devem ter acompanhado aí, o Titus desde o Space Marine 1 é um personagem novo, que parece muito, né, enfim, é um personagem novo, e ele enfrenta os orcs, descobre um artefato, é exposto a uma fonte de energia misteriosa, encontra ali um inquisidor traidor, né, e uma entidade, um Chaos Space Marine tentando acender a forma demoníaca imortal. Gilliman enfrenta esses caras, sobrevive a essa fonte de poder. Ele é preso, passa 100 anos sendo torturado, né? Totalmente assim devastado para ver se eles encontram qualquer sinal de heresia. Eles não encontram nada. Ele vai servir como um escudo preto, né? Um escudo negro, Black Shield, que é um cara tomado pela vergonha que serve a Death Watch na Vigília da Morte. Então ele não pode falar que ele é Ultramarine. Ele, enfim, está servindo ali no anonimato, ali ele é chamado de Nullus, né? Tá pagando a penitência dele, sendo que, teoricamente, ele não fez nada de errado, além de sobreviver e, né, ter sido um herói absoluto. E aí começa, então, os eventos do Space Marine 2,
né, em que Guilliman, mais uma vez, é reintegrado nos Ultramarines, ou melhor, Guilliman dessa vez é reintegrado nos Space Marines, atravessa o Rubicão, né, se tornando um Primaris, passa por essa cirurgia, e aí ele é o Tenente Titus, dessa vez, né, obedecendo o escocês Acheron, e um dos companheiros dele, muito carismático, é Chiron, né, que é o negão lá, que ele fala, eu estava em Calf quando os hereges atacaram, e aí eu comentei com vocês que isso me voou naquele momento que eu vi ali, porque Calf foi atacada 10 mil anos antes dos eventos de Space Marine 2, né? Então aquele cara foi um dos primeiros Primaries criados por Cole e ficou em estase, né, animação suspense, por 10 mil anos. Mas agora lutando ao lado de Titus, sob o comando de Acheron, Chiron era, né, especialmente tinha um desejo de vingança com os 1000 filhos, né? Especialmente sanguíneo, assim, carnal. Um personagem muito carismático, porque, ao contrário, né, dos outros companheiros, ele nunca, e principalmente do Leandros, né, ele nunca desconfiou do Titus, então ele segue ali como um companheiro leal, né, e a gente acabou de ficar sabendo que depois de um leak, né, de um vazamento, que a GW vai lançar um novo modo de jogo chamado 500 Mundos. Acontece que o jogo de mesa, o Warhammer 40.000, tem modos diferentes para introduzir novatos, né, como a incursão, o boarding action, né, que são formatos menores, e aparentemente agora, já se preparando para a próxima edição, que vai sair meados do ano que vem, em junho talvez, que é a 11ª edição, eles lançaram os 500 Mundos. E aí aparece Titus como o capitão, né, que é muito maneiro. E aí, para promover Titus como capitão, alguém morreu, né? E aí o pessoal ficou meio chateado que esses personagens, né, o Acheron e o Chiron, morreram, que a gente chama de off-screen, fora da tela. Não teve uma animação, não teve um jogo que cobriu a morte desses personagens, né, que a gente acompanha no Space Marine 2. Honestamente, eu achei meio corrido, assim, né, mas eu acho que eles estão surfando na popularidade do Titus, e eu achei muito maneiro, sim, esse modelo novo, né, essas unidades. Com certeza eu vou ter. Para quem não sabe, eu tenho um exército de Ultramarines. Se você quiser acompanha lá no @40capixaba. Enfim, e aí então, essa é a grande novidade, né? A GW jogou esses caras pela janela, fez pior que Game of Thrones e eliminou os caras sem tempo de tela. Espero que essas mortes tenham ainda alguma repercussão nas animações ou nos jogos, né? Enfim, a gente vai ver aí. Mas não é para isso que eu vim hoje, não. Eu vim falar que essa série do The Scouring, né, da Vingança após a Heresia de Horus, está sendo lançada, e houve um vazamento. Existe um livro, eu estou botando a capa aí na tela, chamada, né, As Cinzas do Império, Ashes of the Imperium, que mostra aí, seguindo a linha, né, os eventos que seguiram a Heresia de Horus, depois daqueles contos que eu traduzi, porque eu estava comentando no início desse áudio. E aí um camarada na Alemanha, teoricamente, tá, gente, não é oficial ainda, conseguiu o livro na Feira de Livro de Frankfurt. E aí ele leu e resumiu, traduzindo do alemão para o inglês, né? E aí eu vou ler alguns trechos para vocês que são, assim, muito maneiros. Estou gostando muito do trabalho que eles estão fazendo com The Scouring. Particularmente eu acho até que os livros são mais bem estruturados e escritos, né, os livros mais recentes, do que os primeiros livros da Heresia de Horus. A GW é uma empresa muito maior agora e a qualidade desses livros não decepciona. Bom, segundo esse vazamento no Reddit, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, pessoal. O livro começa com um ponto de vista dos Iron Warriors tentando fugir da Terra. O objetivo deles é se reagrupar e se reconstruir em algum lugar para enfrentar a fúria do Império. O ponto de vista de Yulata, ou Yulata, também começa com ela e outro grupo da guarda traidora correndo por suas vidas para encontrar algum lugar onde possam se esconder dos lealistas.
eles encontram alguns transportes de tropas abandonados e os usam para escapar do palácio e da planície do Himalaia. O palácio é descrito como uma ruína gigantesca e um deserto de entulho tóxico. Depois de algum tempo, eles encontram uma cachoeira de quilômetros de largura, feita de sangue e outros químicos fluindo do palácio até as terras baixas. Essa personagem, apesar de ser uma demagoga que converteu várias cidades colmeia, né, Hive Cities, para o caos, ela tem uma crise de fé. Acontece que depois que Horus foi executado, os deuses estão silenciosos, né, os poderes ruinosos se retiraram completamente. Eu também traduzi para vocês um trecho do Ahriman, que estava no Palácio da Terra aproveitando a confusão para visitar a biblioteca, né? E ele sente quando Horus é morto. E aí, basicamente, o imperador atrai, né, como uma armadilha, os poderes ruinosos para despejarem cada vez mais poder em Horus, cada vez mais poder, mais parte deles, se comprometerem naquela luta. E aí, quando o imperador não só mata, né, ele deleta Horus da existência, assim, apaga a alma de Horus, essa alma dele cai no vazio de uma forma abominável. Todo aquele poder que os deuses do caos despejaram ali é perdido. Então a gente viu isso sob o ponto de vista de Ahriman, né, que estava na distorção no momento e só sobreviveu porque ele é um feiticeiro formidável, né, um dos principais feiticeiros da galáxia, mas que um monte de gente morreu, o sistema solar inteiro teve essa conexão com o Orp colapsada, né? Então, Julata, essa personagem desse último livro, tem essa crise de fé, porque os deuses abandonaram eles, né, diante da fúria dos lealistas. Quando tropeçam, né, em um campo de centenas de milhares de pessoas mortas, plantadas como colheitas, ela questiona se tamanha barbárie ainda é necessária. Mais tarde, eles encontram os 1000 filhos, 1000 filhos moribundo, né, um dos 1000 filhos, 1000 Son, que dá a Juliata seu punhal cerimonial. Juliata e seu grupo eventualmente chegam a uma pequena aldeia onde tentam roubar comida. Quando são cercados pelos aldeões, ela proclama que é culpa deles que a terra tenha caído, porque desafiaram os verdadeiros deuses. Ela e seus companheiros são espancados até a morte pelos aldeões. A sede de vingança, né, das pessoas comuns e dos lealistas contra os traidores, né, que apoiaram os deuses do caos. Enquanto isso, os Iron Warriors conseguem escapar para a órbita a bordo de um Thunderhawk, uma navezinha, né? No vazio entre a Terra e a Lua, Adrastes e seus portadores da palavra, Wordbearers, estão escondidos dentro de uma corveta, uma nave menor, né, fortemente danificada. Para evitar detecção, eles desativaram todos os sistemas, o que fez a tripulação mortal morrer, deixando apenas os Astartes. Eles aguardam o momento certo de escapar, sem serem imediatamente destruídos pela frota dos Ultramarines. Quando outras naves traidoras maiores tentam forçar sua saída, eles aproveitam a oportunidade e religam seu sistema. Enquanto avançam a toda velocidade para longe da Terra, o Thunderhawk dos Iron Warriors os contata pedindo permissão para atracar. Após algum debate, Adrastes permite. Logo depois, a nave é atacada por nave de guerra dos Ultramarines. Os Iron Warriors programaram o espírito-máquina do Thunderhawk para incomodar os Ultramarines enquanto a corveta desativa seus sistemas e volta para o silêncio. Deslizando silenciosamente pelo sistema solar, eles passam pela frota combinada dos Dark Angels e dos Space Wolves. Adrastes tenta se comunicar com um dos deuses sombrios, o que é quase impossível após a morte de Horus, já que a distorção está extremamente calma, né, perturbadoramente calma. Mas ele finalmente percebe uma pequena mensagem: não corra e procure um lugar com paredes finas. Eles seguem para o portão de Elísia, cercado por um campo colossal de destroços. Mais uma vez, os Ultramarines atacam, destruindo a corveta. Os portadores da palavra e os guerreiros de ferro saltam para uma plataforma de defesa arruinada, perdendo alguns irmãos no processo. Lá, encontram um transporte abandonado dos Blood Angels, os anjos de sangue. Os Imperial Fishes e os Wordbearers, né, brigam constantemente. Os Imperial Fish, os Iron Warriors odeiam superstições,
né, dos portadores da palavra. E os portadores da palavra sentem pena do materialismo dos punhos de ferro. Com sua nova nave, eles tentam chegar a Netuno. Os portadores da palavra haviam construído santuários em cada planetóide do sistema durante o ataque. Atrasis espera que Netuno seja insignificante o bastante para ter sido ignorado pelos ultramarines, mas todas as luas foram purgadas. Então, Atrasis percebe uma lua cuja massa não corresponde à destruição aparente. Ela não havia sido destruída. A devastação era uma ilusão da distorção. Após trocar códigos secretos, a nave recebe permissão para pousar. Antes do pouso, seus sensores detectam naves esperando nas proximidades de Netuno. De volta para a Terra, o ponto de vista de Archimus começa com ele despertando do cochilo mais poderoso do mundo, The World's Most Powerful Net. Após meses acordado, Dorn ordenou pessoalmente que ele dormisse, e ele adormeceu instantaneamente. Ao cair no sono, sua armadura danificou uma parede. Quando acorda, ele não sabe onde está, nem seu próprio nome num primeiro momento. Ele vaga sem rumo, sem saber seu propósito após o cerco. Encontra muitos ultramarines e trabalhadores de ultramar e fica suspeito. Não é muito conveniente que eles tenham chegado apenas depois do cerco e agora sejam a legião mais forte da Terra? Será que esse era o plano de Guilliman para assumir o Império? Ele rapidamente descarta essa ideia. Ele encontra Siderman, que implora uma reunião com Dorn. Siderman quer que todo conhecimento sobre a distorção seja destruído. Archimus duvida que Dorn tenha tempo para ouvi-lo. Logo, Archimus é convocado por Dorn, mas alcançá-lo é difícil. A realidade cambiante do palácio faz com que salas e corredores mudem de lugar. O Sanctum corre risco de colapso e os ultramarines trabalham incansavelmente para estabilizá-lo. Ele encontra Afon Ayer, uma irmã do silêncio, que espera que sua ordem seja mais respeitada após a guerra e que Luna seja libertada em breve. Ele a tranquiliza quanto à lealdade indiscutível deles. Então, ele encontra Dorn, que parece abatido, exausto, nada parecido com sua figura imponente habitual. Dorn elogia a previsão de Guilliman ao enviar comida e suprimentos 1 ano antes do fim do cerco. Dorn lamenta que Guilliman agora seja visto como o herói, porque quem salva alguém da fome é visto como o salvador. Ou seja, Dorn lutou a guerra inteira, né? E o Guilliman não lutou e chegou como herói porque, afinal, trouxe comida e começou a reconstruir tudo. Dorn diz que Guilliman está errado ao acreditar que o caos foi destruído. Eles devem iniciar uma nova cruzada imediatamente. Guilliman quer focar primeiro em Luna e Marte. Dorn afirma que o Imperador está muito mais ferido do que se acredita. Ele diz que não sabe se o Imperador lhe disse "do it", faça, ou "don't do it", não faça, antes de ser colocado no trono. Agora calma. Dorn estava arrastando o Imperador moribundo para o trono. O Imperador estava tentando falar com ele, mas não conseguia. E aí ele não sabe se o Imperador queria ou não queria ser colocado no trono. Quando o Imperador olhou, Dorn viu o puro horror nos olhos dele, do Imperador, né? Estava morrendo, ele estava todo desfigurado, sem um olho, enfim. E aí Dorn ordena que Archimus ajude na reconstrução e influencia Lion e Leman. Enquanto isso, Titor, que não é o nosso Titus do Space Marine 2, né, outro personagem, está numa missão de Guilliman para encontrar Vulcan. Ele nota que a distorção está tão calma que os Psykers não conseguem usar seus poderes. Ele viaja até uma cidade tributária para encontrar Vulcan, que está caçando os Emperor's Children, os filhos do Imperador. Titus testemunha Vulcan arrancar os órgãos extras de um dos Emperor's Children, um dos filhos do Imperador, com as próprias mãos. Vulcan diz que os filhos do Imperador são tão vis que não merecem morrer como Space Marines. Caraca! Outro filho do Imperador aparece e Vulcan convida Titus a ajudá-lo a matá-lo, e Titus aceita. De volta para o palácio, na Terra, Titus se encontra com Guilliman.
ele nota que os Blood Angels, os anjos de sangue, estão agindo estranhamente, retraídos, e ninguém quer falar sobre o que aconteceu com eles. Acontece que o anjo, né, morreu, Sanguíneos caiu. O outro livro até conta como que os Blood Angels sentiram. E é muito maneiro. O cara tá vagando pela terra lá com outros sobreviventes e ele sente uma porrada sinistra, ele quase cai, assim. Se você quiser, comenta aí que eu traduzo para vocês. Então ninguém quer falar sobre isso. A câmara de Guilliman é guardada por uma custódia mulher. É a primeira vez que uma custódia mulher aparece em 30K, né? Como se elas sempre estivessem ali. Ela se chama Aristea. Sua fachada emocional se rompe brevemente. Ela está profundamente abalada pela condição do imperador. Guilliman insiste que Luna e Marte deve ser tomado antes de qualquer cruzada. Ele acredita que o imperador destruiu os deuses sombrios, porque a distorção não está apenas calma, ela está ausente. Então, Dorn quer a vingança imediata, né, apesar de estar cansado, e Guilliman chegou nos 45 segundos do tempo, saiu do banco, está descansado. Como ele sempre faz, ele quer reconstruir, estruturar, organizar, né? Só que aí ele está sendo inocente, que ele acha que os deuses do caos foram mortos, e a gente, no universo 40K, sabe que isso não só não aconteceu, como talvez seja impossível, né? Os deuses do caos são a maior ameaça à humanidade. Os escolhidos de Malcador se reúnem para debater seu futuro. Sem Malcador, eles estão sem liderança. Hassan quer continuar o sonho de um império pelo povo, mas seus sigilitas, né, seus sigilos, estão se dissipando. Uma citação do capítulo diz que a maior perda do império não foi o imperador, mas Malcador, que era, né, a pessoa que organizava, o braço direito do imperador ali, junto com Constantin Valdor. Se Malcador tivesse vivo, talvez o imperador não tivesse sido colocado no trono contra a própria vontade. Essa é uma das paradas mais grindarks, assim, do Warhammer dos últimos tempos. Eu vou voltar a isso, porque parece que eles estão cozinhando alguma coisa. Xantos tenta convencer Sinderman a preservar o conhecimento sobre o caos em vez de queimá-lo. Sinderman já havia iniciado incêndios nos arquivos. E aí, em outro cenário, Hassan entra na masmorra imperial, né, Imperial Dungeon, embaixo do Palácio Imperial no Himalaia, usando códigos antigos. Ele vê a maquinaria do Mechanicum por toda parte. Lembrando que eles ainda não são adeptos mecânicos, né? Antes do cisma de Marte, eles ainda são Mechanicum. Ele encontra Amon, um custódio que quase atira nele devido à instabilidade emocional. Amon o leva mais perto possível do trono que um mortal pode chegar. A aura do imperador é descrita como um horror cósmico. É um Eldritch Horror. A gente já viu a audiência de Guilliman, né, o imperador, comenta que eu traduzo para vocês. Então, mesmo não sei, cara, centenas de metros do metal mais reforçado, separando as pessoas do imperador, a presença dele é tão poderosa que os mortais não conseguem sustentar. Né? Poucos custódios conseguem sustentar a presença do imperador. Então ele é descrito aqui como um Eldritch Horror, um horror cósmico. Muito irado, né? E aparentemente ele não queria se tornar isso, né? A gente vai voltar. Hassan vê um crânio de um olho só, gritando em agonia. O trono dourado está quase totalmente destruído, apenas 20% permanece. O trono dourado não existia antes do cerco. Amon entrega a Hassan documentos mostrando que alguém removeu os restos de Malcador. Hassan decide encontrar o corpo. Então, olha que loucura. Os custódios já disseram no lore recente que a Terra pouco mais é do que a portadora do trono dourado. Então, é uma estrutura que penetra quilômetros por baixo da crosta da Terra, né? E é uma estrutura colossal que quase ninguém entende e, como a gente viu no Vaults of Terra, está falhando. Então essa estrutura colossal não existia antes do cerco. Ela tinha um objetivo, né, no plano, no grande desenho do Imperador, que eu não vou entrar aqui agora, né, relacionado a Webway, o caminho das encruzilhadas, né, o traçado, a dimensão paralela que os Eldar ou os Old Ones tinham criado.
Então, o Trono Dourado fazia parte do plano do Imperador, né? Magnus deveria sentar no trono, mas aquilo que existe ali é uma gambiarra, mano. Não existia antes do cerco, antes da guerra. E o objetivo não era manter o Imperador vivo. E aí aumenta a suspeita de que, na verdade, o trono não está mantendo o Imperador vivo, mas está mantendo o Imperador nesse estado de morte eterna, de agonia eterna, né? Onde ele é um horror cósmico. E aí, voltando, Hassan e Morhassin, desculpa pela pronúncia dos nomes, vai do jeito que está mesmo, se encontram com o Senado do Império, né? O Senatorum Imperialis. Hassan tenta convencê-los a apoiar Guilliman para um governo civil, mas sem a autoridade de Malcador, eles se recusam e apoiam Dorn, que é o pretor, né, o protetor da Terra. Então ainda tem que fazer política no meio desse caos. Eles também descobrem que Killer escapou do planeta e agora está sendo caçada. Arcamus viaja para Phalanx para se encontrar com Bjorn e Corswan. Ambos dizem que seus primarcas provavelmente apoiarão Dorn, né? Então os lealistas eles estão se dividindo, né? Os Bloodraven e os Space Wolves, né? Estão tomando o lado de Dorn. Eles acham Guilliman cauteloso demais. Os caras estão com sangue nos olhos, sede de vingança. A reunião dos primarcas começa, vista pelo ponto de vista de Titus. Leman Russ e Lion estão estranhamente em paz. Dorn está estoico. Vulcan, indecifrável. O Khan, Jagatai Khan, do White Scars, né, das cicatrizes brancas, ele está horrivelmente ferido. A gente já viu ele no outro livro do Scouring, né? Ele estava de cama, ele tentou ir até o Warp, procurar Horus. E não fez muito bem para ele, não. Nosso menino não tá legal, não. Então ele não consegue andar sem ajuda. Foi feio, foi triste, porque eu adoro ele. Ok. Taldoron aparece no lugar de Sanguíneos. Quem diria Sanguíneos não está presente. Sanguíneos presente. Valdor está presente, porém catatônico. Dorn e Guilliman discutem a estratégia futura. Todos os primarcas ficam do lado de Dorn, mas o senatório inesperadamente fica ao lado de Guilliman. O choque é tão forte que Dorn, por um instante, considera a violência. A gente vê como que tudo depois da heresia está à flor da pele, né? Mesmo depois do retorno de Guilliman, os Custódios estão a todo momento, né, prontos para atacar o primarca. Então a gente consegue imaginar como que, apesar de ter vencido, derrotado Horus, o Império está em frangalhos, ele está se deteriorando, ele está caindo aos pedaços, literalmente. E aí ele vai se degenerar até o estado, né, que a gente encontra ele no universo 40K. Então Dorn pensa, imagina o cansaço dele, né, se sentindo injustiçado, ele considera a violência. O Lion, então, apoia Guilliman e todos os primarcas o seguem. Dorn é derrotado. Hassan também fica chocado. Ele ordena que Morhassin descubra quem orquestrou a mudança repentina. Ele continua procurando os restos de Malcador. Dorn envia Arcamus para o vazio em busca de sinais do caos. Arcamus encontra Josiquai Urvo, que mostra novos métodos de doutrinação, indoctrination. É como eles treinam os Space Marines, né? Os Space Marines, além de passar por um processo genético e biológico de implante, desenvolvimento de outros órgãos, estruturas ósseas, né? Eles também passam por um processo de hipnose e lavagem cerebral bastante doloroso, que é essa indoctrination, né? Essa doutrinação. E aí, os caras desenvolveram, olha que irado, mano, outro método de doutrinação. Os Space Marines do universo 40K não são criados do mesmo jeito que os do universo 30K, porque a gente viu que no início da heresia era impensável um Space Marine ser traidor. Então os hereges, eles tiveram vantagens em todos os primeiros encontros, porque os lealistas simplesmente não reagiam, eles não conseguiam assimilar que um Space Marine podia atacar outro. Eles eram geneticamente leais às suas primarcas e consideravam suas primarcas, né, totalmente leais ao imperador. E agora não. Agora essa doutrinação vai ensinar o ódio, vai ensinar a vingança. E esse método
diminui as chances dos neófitos conseguirem chegar à forma de Space Marine pleno. Só 20% dos neófitos sobrevivem à nova psicodoutrinação. Sinistro, né? Então, vai com certeza aí minar as reservas do Império, né, que já vão estar escassas depois de uma guerra civil dessa magnitude. E aí isso apaga a individualidade dos Space Marines para sempre, como efeito colateral. E Arcamus teme o futuro. No vazio, Arcamus encontra a nave de Sigismundo. Cara, esse cara, para quem não sabe, é um herói absoluto. Se vocês quiserem, eu faço aí um vídeo para vocês sobre ele. Sigismundo está sentado em um trono cercado por cabeças de traidores decapitados e velas. Ele quer deixar o sistema solar, o que nesse momento é proibido, pois ele quer matar mais traidores. Então é proibido sair do sistema solar e ele quer sair do sistema solar para matar mais traidores. Arcamus continua procurando no vazio e chega a Netuno. Ele nota uma lua com massa suspeita que apareceu lá em cima. Na órbita da Terra, a frota ultramarine se prepara para invadir Luna, que é a nossa lua, né? Os salamandros e os Blood Angels, os anjos de sangue, ajudam, né? Auxiliam. Os Dark Angels e os Space Wolves estão ocupados em outras frentes. Então obtemos o ponto de vista de Vardesha Kraya, apotecário-chefe dos Filhos de Horus, Sons of Horus. Sua missão era criar novos Space Marines usando o conhecimento dos Selenar. Eles produziram 70 mil, mas estes eram instáveis mentalmente e selvagens. Eles usavam armaduras rudimentares e tinham comportamentos animalescos. Eles pretendem fazer os lealistas pagarem caro. Luna está fortificada com armadilhas, titãs escondidos, trincheiras, tudo. O anel orbital foi parcialmente reparado. Uma citação afirma que Luna já teve capacidade militar maior que a Terra, até mesmo durante a Grande Cruzada. Vardesha menciona um cofre sob Luna que nem ele, nem o Selenar conseguiram abrir. O Warhammer 40K e seus mistérios que nunca serão solucionados, né? Então os hereges estão aí defendendo Luna, né? E fazendo essas cópias bizarras dos Space Marines, como se fossem os Thunder Warriors, né? Do passado. A primeira onda é quase destruída por armadilhas, titãs e esses marines selvagens. O progresso é lento e brutal, onda após onda. Os marines selvagens sobrecarregam, pelo número, né? 70 mil. Luna não apenas resiste, eles mantêm presas toda a legião dos ultramarines. Mas trincheira por trincheira, torre por torre, os lealistas avançam. Eles cercam a torre central. Titus encontra um salamander chamado Ademi, que carrega uma nova faca, a mesma cerimonial que Julata recebeu dos Thousand Sons. Em meio a toda essa luta, Titus e seus homens receberam ordens para apoiar os Blood Angels, atacando uma rede de túneis subterrâneos. Não há mais informação, o que deixa Titus desconfiado. E o fato de que ele mal consegue acreditar que os Blood Angels precisariam de ajuda em um ambiente de combate corpo a corpo. Titus e seus homens se juntam aos Blood Angels nas cavernas sob Luna e, como na Terra, eles parecem reservados e menos do que eram antes da morte de sanguíneos. Os Blood Angels também permanecem entre si e só interagem com os Ultramarines quando precisam. Juntos, eles avançam pelas cavernas e, quando chegam à câmara final, lutam contra as forças principais dos Filhos de Horus, estacionada ali, né, alocada ali. Durante essa batalha final, Titus percebe que há algo errado com os Blood Angels. Eles estão reservados demais e, por algum motivo, se contêm. Isso leva a um quase colapso dos seus flancos, e os Ultramarines precisam apoiar os Blood Angels para que não sejam sobrepujados no combate corpo a corpo. Nessa luta, Titus quase é derrotado, mas, por desespero, consegue lançar uma onda de choque psíquica, confirmando para ele que o Warp, a distorção, de fato não desapareceu completamente. No final, eles têm sucesso e limpam a câmara. Há um enorme portão negro no fim da câmara. O portão mostra sinais de múltiplas tentativas de violação. Os Blood Angels têm os códigos de acesso e os usam para abri-lo. Do outro lado há um enorme abismo, e nesse abismo há inúmeras naves negras de um design desconhecido para Titus.
São as Black Ships. As Black Ships, né, que tem esse nome provavelmente por causa dos navios negreiros dos portugueses, são as naves que cobram o dízimo, né, em almas de Psykers. Então esse design é desconhecido para eles até então, porque o imperador acabou de sentar no trono e ainda não existe essas 10.000 almas sacrificadas por dia, né? O capitão dos Blood Angels agradece Titus pelo apoio e diz que daqui em diante somente os Blood Angels manterão esse abismo, esse lugar que eles acabaram de conquistar. Titus pergunta se a razão por trás de enviar os Blood Angels nessa missão era que eles não têm um primarca que poderia informar ao Império o que aconteceu ali. Intriga. Ryan se prepara para o último ataque dos lealistas. Sua torre final está cercada. Todos os titãs foram derrotados, ou logo serão derrotados. Ele vai até a plataforma de pouso, que é larga o suficiente para os ultramarines abrirem uma segunda frente. Quando a luta começa, ele está no centro dela, desfrutando da matança, pois essa é sua verdadeira natureza como Space Marine. Ele abre caminho através dos ultramarines, mas os filhos de Horus, os Sons of Horus, estão sendo lentamente repelidos. Então, ele investe contra o comandante ultramarine para virar a maré. Os dois duelam e, no fim, Crya vence por pura determinação. Após essa vitória, ele enfrenta um bibliotecário, um librarian, dos ultramarines. Eles duelam, mas no fim, o bibliotecário consegue matar Crya. O bibliotecário era Titus. O librarian era Titus. Mais um herói com esse nome. De volta à Terra, Hassan consegue encontrar as pessoas responsáveis pelo desaparecimento dos restos de Malcador. É o Ofício Assassinorum. O chefe dos assassinos diz a ele que a cripta reservada para Malcador teve de ser preenchida com máquinas para sustentar o trono dourado. Então, eles salvaram seu esquife, seu cartão, tirando ele dali. O chefe dos assassinos lhes diz que Malcador era, acima de tudo, o mestre dos assassinos e que eles precisam garantir seu assento no Senatório Imperialis para que a influência de Malcador nunca desapareça e que Hassan deve ser o novo mestre dos assassinos. Hassan inicialmente reluta, mas depois concorda em ser o novo mestre e assumir seu assento no Senatório. Algum tempo depois, Hassan entra no escritório do chefe do administrato, Pentazian. Pentazian sente-se seguro, porque Hassan precisa passar por 7 scanners de arma para alcançá-lo. Eles conversam um pouco e Pentazian o provoca, dizendo que o tempo dos escolhidos de Malcador acabou e que eles nunca conseguirão um assento no Senado. Então, de repente, Hassan desaparece e no momento seguinte, uma mulher em um traje preto segura uma lâmina na garganta de Pentazian. Acontece que Pentazian não estava falando com Hassan, mas com uma Cálidus, uma das assassinas. Percebendo o quão poderosos os assassinos são, ele concede a Hassan um assento como mestre dos assassinos. Enquanto isso, Mulhacen descobriu que um dos senadores, Nimo Zinman, é secretamente um Killerite. Honestamente, não me lembro agora. Ela o espera em um santuário oculto que contém não apenas uma imagem de Killer, mas também um guarda carregando um bebê, Katsushiro mencionado. Zinman não aparece preocupado quando é confrontado com Mulhacen e apenas lhes diz que se ela estivesse no Astronômica durante o cerco, teria se tornado uma Kaelerita, assim como ele se tornou. Então, de repente, 2 figuras aparecem aparentemente do nada e sua mera presença a deixa nauseada. Então, de repente, essas 2 figuras, né, aparecem do nada e ela se sente mal. Mulhacen encontra Hassan em seu novo escritório como senador e conta a ele o que foi dito pela Irmã do Silêncio. Gilliman e as irmãs trabalharam juntos e intimidaram o Administrato a se juntar ao lado deles, já que sem o Administrato, nenhum outro ramo do Império pode funcionar adequadamente. O objetivo era apoiar Gilliman para que ele pudesse conquistar Luna e tomar controle das Black Ships, das naves negras, antes que caíssem nas mãos dos inimigos. A razão é simples: algo está errado com o Imperador. Todos foram levados a acreditar que levaria apenas alguns meses até que o Imperador estivesse curado o suficiente para falar novamente, mas isso não aconteceu. Apesar dos esforços combinados
de Zagros Kane e Valdor, as feridas do Imperador não cicatrizam. Eles nem sequer têm a certeza se ele ainda está vivo. O Imperador também não consegue usar o Trono Dourado, e nesse momento o Trono Dourado é um buraco negro, sugando enormes quantidades de energia sem devolver nada. Eles precisam das naves negras de Luna o quanto antes para coletar Psykers. Como o Imperador não pode usar o Trono Dourado, eles terão que alimentá-los com Psykers, como fizeram durante a guerra na Webway, ou no assalto ao Espírito Vingador, a Vengeful Spirit, quando o Imperador não estava no trono. Essa é a única razão pela qual Guilliman queria tomar Luna primeiro, já que ele é o único primarca que conhece o verdadeiro estado do Imperador. Arcamus retorna para Dorn e conta a ele sobre suas descobertas, que é a feitiçaria da distorção em uma das luas de Netuno. Dorn, então, vai e conta a Lion e a Liman. Ambos acreditam em Dorn e então pegam uma das naves dos Dark Angels para seguir até Netuno. De volta a essa lua de Netuno, o grupo dos Iron Warriors e dos Swordbearers encontram outros Swordbearers, portadores da palavra, que mantêm essa pequena lua e sua população mortal em um ciclo eterno de trabalho esmagador e ou tortura. Isso é necessário para sustentar a ilusão ao redor da lua, já que a distorção está extremamente calma, mesmo em um lugar como este, que sempre teve uma conexão profunda com ela, tornando as feitiçarias, os feitiços, praticamente impossíveis. Portadores da palavra na Lua dizem ao grupo que estão se preparando para embarcar em um encouraçado lealista e usá-lo para fugir do sistema solar. Os Iron Warriors estão céticos quanto a esse plano, e eles estavam certos. Depois de um tempo, os Iron Warriors chegam ao porto espacial e descobrem que todas as naves estelares foram danificadas a ponto de nunca mais entrarem no vácuo. Enquanto observam o porto, um grupo de Night Lords ataca e tenta alcançar uma das naves. De repente, portadores da palavra surgem do esconderijo e massacram todos os Night Lords. Isso confirma a suspeita de Telcom de que o plano de embarcar em um encouraçado era apenas uma armadilha. Eles então encontram uma antiga torre de comunicação e tentam usá-la para contactar as naves que haviam descoberto antes. Enquanto tentavam fazer isso, são atacados pelos portadores da palavra e a maioria dos Iron Warriors morre. Telcom e o restante se rendem, mas conseguem enviar uma mensagem para o espaço. Enquanto isso, os portadores da palavra na Lua contam a Andrastes o seu verdadeiro plano. Eles são cordeiros para um sacrifício a ser feito para os deuses sombrios, para agitar novamente o Warp. Para agitar novamente o Warp, eles precisam de massacres e ódio contra os deuses sombrios. Por isso, os portadores da palavra espalharam múltiplos locais sacrificiais pela galáxia para iniciar uma nova cruzada lealista, o que reacenderia a distorção e os deuses do caos. Veja bem, sem a cruzada, a distorção se acalmaria, né? Isso dá a entender então que a vontade de Dorn vai provocar o próprio mal que eles visam evitar. Ora. Eles também conseguiram invocar um pequeno demônio devido à calmaria na distorção. Para cada respiração do demônio, 100 almas precisariam ser sacrificadas e muitas mais torturadas e sofrer. Esse demônio diz a Adrastes que o Imperador quase matou os deuses do caos quando obliterou Horus, e que agora eles se escondem nas profundezas da distorção para reunir novas forças. Ela também lhes revela um modo de matar os deuses do caos de uma vez por todas. Como são feitos de emoções, se alguém conseguir separar todas as almas e emoções, eles não conseguiriam se reformar novamente como deuses do caos, e assim morreriam. Mas, como Adrastes observa, cada palavra de um demônio é uma mentira, uma metáfora para a verdade, ou tudo isso junto, ou nada. Telcom e os Iron Warriors sobreviventes são levados ao Santuário Sombrio na Lua e estão sendo torturados, enquanto Adrastes fala com ele, tentando convencê-lo de que o plano deles é o caminho certo. A Lua é repentinamente atacada. Uma nave de desembarque pousa diante deles e de repente Adrastes fica cara a cara com Perturabo. Acontece que Perturabo deixou o cerco, mas nunca o sistema solar.
Ele aguardou, observando quem venceria o assalto final ao palácio. Depois de receber a mensagem, veio até a lua. Ele mata Adrazes como quem esmaga uma mosca, e ordena que Telcon seja libertado. Algum tempo depois, Telcon conversa com Perturabo. Perturabo diz que pretende usar a distorção, mas como uma ferramenta. Esse deveria ser o caminho dos Iron Warriors. Tudo pode ser compreendido, quebrado e reaproveitado por eles como ferramenta, inclusive a distorção e os demônios. Telcon não consegue acreditar no que está ouvindo e que Perturabo de repente soa como Horus. Perturabo então começa a erradicar e arrasar sistematicamente toda a lua. Isso serve a dois propósitos. Primeiro, ele afronta seu irmão Lorgar com esse ato. Segundo, ao destruir a lua sistematicamente sem qualquer forma de ódio, a distorção não será agitada por essa ação, dando a Perturabo mais tempo para encontrar uma forma de controlá-la. Quando os primarcas lealistas chegam, encontram uma lua árida com uma superfície artificialmente lisa, sem qualquer vestígio de que ali tenha existido vida ou culto ao caos. Depois que o Leão, Lion e Liman retornam à Terra, Arcamus insiste que houve feitiçaria da distorção nessa lua. Dorn acredita nele e diz que terão tempo suficiente para encontrar evidências quando a proibição de deixar o sistema for suspensa. O livro termina com Telcon a bordo de uma nave dos Iron Warriors rumando para Mandeville Point, ponto Mandeville. Ele tem uma crise de fé em relação a Perturabo e reclama abertamente que o caminho escolhido por seu primarca está errado, mas o que ele pode fazer? Ele é um Space Marine e deve obedecer. Cara, muito irado, né? Tanta coisa aí, nossa, essa visão de Perturabo é exatamente o que Malcador diz a Dorn quando Dorn confronta ele e fala assim, pô, mas por que o Imperador escondeu a existência dos deuses do caos da gente? E aí Malcador fala assim, você é o mestre do plano material, tudo que você conheceu, você quis entender a fundo e dominar, né, controlar. Se a gente fizesse isso com a distorção, né, essa exposição para vocês tomariam a mesma atitude. E é exatamente isso, né, que Perturabo faz, e até Lorgar, de certa forma, né, quando ele tenta dominar a Enúncia. E esse destino do Imperador, cara, na moral, muito irado. O Imperador ali, talvez pedindo para Dorn não colocar ele no trono, e ele permanecendo ali por 10 mil anos, essa carcaça maltrapilha, né? E Dorn aí fazendo a cruzada, cara, que era exatamente o plano dos traidores, né? Putz, será que depois de ser responsável pela defesa da Terra, Dorn vai ser então tragicamente o responsável pela ruína do Império? O que vocês acham? O vídeo ficou longo, vou parar por aqui, mas por favor, pessoal, ajuda curtindo, seguindo o canal, compartilhando no grupo de vocês de Warhammer, tá? Eu vou ficando por aqui, pretendo voltar na semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. O Imperador protege.